Vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículos 4 a seguir. Diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito, espírito com letra maiúscula, habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Preste atenção no versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu não vou falar do contexto histórico desse texto, onde fala do templo, da glória do primeiro templo, onde o povo de Israel, eles acreditavam na manifestação de Deus, na presença de Deus unicamente dentro do templo, no templo de Jerusalém, onde ele era suntuoso na sua glória, na sua majestade, e eles acreditavam que a presença de Deus, ela só era derramada, ela só era manifesta ali dentro, então, do templo. E, portanto, a presença de Deus, portanto, a estrutura deste templo era tão importante para eles, era tão maravilhosa para eles, e a suntuosidade do templo era uma coisa faraônica mesmo, era uma coisa maravilhosa, era gloriosa. E eles davam extrema valia, extrema importância para aquilo ali. E Deus, ele fala assim que ele usa a vida do profeta para falar sobre a glória de um segundo templo, porque o templo havia sido derribado e o povo estava em extrema sensação de caos, né, de ausência de Deus. E aí ele usa a vida do profeta e fala, exorta o povo, tanto ao sacerdote, quanto ao governante, quanto ao povo, ele exorta o povo a serem fortes. Serem fortes para quê? E esse é o contexto que eu gostaria de dar para a mensagem que eu gostaria de exortar a sua vida hoje. A recomeçar. Amado, como é difícil recomeçar. Como é difícil, ainda mais diante de todo o contexto que nós estamos enxergando no mundo, diante dessa doença, dessa pandemia, diante até mesmo da situação que você analisa a sua vida de trás para frente, daquilo que você era, do que você é hoje, das coisas que você perdeu, das situações que você teve que deixar para trás, daquilo que você era. Você pode olhar para a sua própria existência e falar, poxa, eu era uma pessoa mais... eu era bem sucedida, eu tinha um emprego melhor, eu tinha um casamento, eu tinha uma família estruturada, eu tinha amigos, eu tinha um ministério mais forte, eu tinha um ministério mais consolidado, eu tinha uma faculdade, hoje eu não tenho mais. E você começa a olhar para trás e você vê que a sua glória passada era muito maior. E você começa a olhar para trás e você fala, poxa vida, parece que a glória da minha antiga casa, a minha glória da minha antiga pessoa, da minha estrutura anterior era muito maior. Parece que o meu passado era muito mais glorioso. Parece que o meu passado era muito mais cheio da presença de Deus. Parece que o meu passado realmente tinha a mão de Deus. Parece que tudo que eu fazia antes dava certo e ia para frente. E agora parece que está tudo em ruínas. Parece que a minha vida está em ruínas. Parece que eu olho para a minha vida hoje e eu não vejo essa presença tão gloriosa de Deus.
E é tão difícil eu olhar para a minha vida hoje e falar como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou recomeçar nessa idade? Como é que eu vou recomeçar hoje sem ter as pessoas por perto? Como é que eu vou recomeçar hoje sem ter o meu ministério daquele jeito? Como eu vou recomeçar hoje sem ter a minha empresa daquele jeito? Como eu vou recomeçar hoje sem ter a condição financeira que eu tinha antes? E você começa a se dar por vencido. Você começa a se dar por fracassado e achar que a glória realmente daquela primeira casa era muito maior do que essa. E você começa a pensar que era muito melhor ter vivido antes e que agora viver em ruínas é a sua situação, é seu status. E você tem que se conformar com essa realidade. E eu vou concordar com você no sentido de que começar do zero é muito mais fácil. Quando você casa a primeira vez, quando você inicia ali a sua faculdade, que você está saindo ali do colegial, entrando na faculdade, e você está fazendo os seus planos todos do zero, e você idealiza aquele casamento, e você está com todo aquele ânimo, né? Para começar a sua vida, projetando tudo do zero, é muito mais fácil, porque você não sabe o que é frustração. Você não sabe o que é perder. Você não sabe o que é decepção do fracasso. Você não sabe o que é isso. Então, todos os seus ímpetos, todas a sua energia está voltada para aquilo e você está convicto que aquilo vai dar certo. E você deposita todas as suas esperanças naquilo ali. E você coloca a mão no arado e não olha para trás em nenhum momento. E é mais fácil começar assim. E quando você se frustra e isso dá errado, fale, a empresa quebra, a faculdade não dá certo, você não tem dinheiro para pagar, você tem que parar, ou o ministério não deu certo, você tem que mudar de ministério, e isso faz com que você não consiga retomar na posição que você estava, você era um pregador mais eloquente, e aí quando você muda de igreja, você não consegue voltar dali, você tem que voltar do banco, sem nenhum cargo, começando do zero, e isso te frustra. Você fala, meu Deus, cadê os meus dons? Cadê aquilo que tudo estava aflorado em mim? Aquele que caiu, que tem que se reerguer, é muito mais difícil, porque você sabe muito bem onde é que você caiu. Você sabe muito bem quanto aquilo te custou. Você sabe muito bem quantas lágrimas te custaram e quanto labor, quanto trabalho te deu para você chegar até aquela posição, até aquele lugar, que aquilo tudo se frustrou na sua vida, porque tudo aquilo virou ruínas. E aí, eu quero falar para você o versículo que está em Ezequiel, no capítulo 2. E eu gostaria que você lesse comigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 2, e que você grifasse esse versículo comigo. Porque muitas vezes, eu fiquei de pé, amado. Eu levantei, pensando nesse versículo, onde Deus fala com o profeta e fala assim para ele: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Muitas vezes vai ser necessário você ficar de pé, simplesmente pela crença, pela fé, pela esperança de que Deus vai falar com você. Pela expectativa da glória de Deus ser revelada na sua vida. Pela expectativa da reconstrução de Deus na sua vida. Pela expectativa de que Deus fará algo novo na sua vida. Mesmo que você esteja em ruínas. Mesmo que não haja nada que você possa se agarrar para falar, meu Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei por onde recomeçar, eu não sei onde me apegar. Tá tudo destruído. Mas você ouve a voz do Senhor dizer, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Você serve um Deus detalhista. Você serve um Deus de milagre, você serve um Deus especialista em reconstruir as pessoas do zero. Em pegar a pessoa quando ela está detonada no pó e falar, eu vou fazer tudo novo. A reconstrução desse segundo templo
era Jesus. Esse segundo templo glorioso era a pessoa de Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, ele fala, eu derribarei o templo e reedificarei ele em 3 dias. Era ele sendo ressurreto depois de 3 dias e ele levantaria o templo para nunca mais ser derribado na pessoa dele. Um templo sem beleza, um templo sem formosura, porque a palavra diz que Jesus não era bonito. Um templo sem beleza, sem formosura, sem glória nenhuma. Porém, na simplicidade do amor, o mais belo de todos. Porém, na simplicidade do amor, o mais estruturado e sólido de todos. É isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua. Ele quer fazer um recomeço na nossa vida sólido. Ele quer fazer um recomeço na nossa vida que nada e nem ninguém possa destruir de novo. Porque você não vai estar mais edificado em trabalho, em emprego, em faculdade, em casamento, em ministério, em amigos, em status, em conta bancária. Você vai estar reedificado em Cristo. Você vai estar você vai ter posto o seu coração nele. Você vai se levantar, filho do homem, fica de pé. Você vai se colocar de pé, não tendo mais força nenhuma para ouvir a voz do teu Senhor e do teu Salvador. É difícil demais. Dói demais. Às vezes você vai falar, Senhor, é impossível, eu não tenho força para isso. E eu vou te dizer, é possível sim, porque aquele que te põe de pé é o teu Senhor. E quem vai te dar esse recomeço, o seu recomeço chama-se fé. É pela tua fé que você vai ficar de pé, meu amado. É pela tua fé que você vai colocar o teu ministério ativo de novo. É pela tua fé que você vai falar, eu vou nadar contra a maré. Eu vou falar, eu não vou abrir a minha igreja agora com 30% das pessoas, porque eu tenho que pensar no bem maior, eu tenho que resistir agora, eu tenho que falar, espera um pouco mais. Acalma o teu coração da ansiedade, espera, resiste, porque por um pouco mais você vai ver a glória de Deus sendo revelada totalmente sobre o teu povo. É um período, mas você vai ver a glória por completo. É um período e você vai ver a manifesta glória de Deus sendo expandida sobre todos e não sobre uma parte. Sabe o que eu penso? Quando Deus chamou Abraão e Moisés, né? Porque tanto quando Deus falou com Abraão, falando que ia fazer dele pai, ele já estava velho e a palavra diz que o seu corpo estava amortecido, ou seja, a sexualidade, a virilidade de Abraão já não existia mais. Ele não era mais um homem viril. Mas a palavra de Deus diz que Deus ressuscitou Abraão. Deus transformou aquele corpo mortificado num corpo viril novamente. E ele foi pai, já sendo velho. E não pai somente de Isaac, mas pai de nações. Mas Deus, quando falou com Abraão, e Deus, quando falou também com Moisés, que chamou ele para libertar o povo cativo do Egito, que estava lá escravo, Deus chamou os dois na velhice. Os dois já estavam velhos. Ou seja, estavam já num ponto que nenhum dos dois, quando recebeu o chamado de Deus, que recebeu a convocação de Deus, né? Nenhum dos dois saiu por aí pulando, saltitante e falou, eu vou salvar o mundo, eu vou ganhar o mundo. Fui chamado para revolucionar o mundo. Nenhum dos dois agiu dessa forma. Nenhum deles. Mas ambos, eles se voltaram para dentro e falaram, uau, uma decisão difícil para ser tomada. Para ambos. Mas eles tomaram uma decisão. Tanto Abraão quanto Moisés. Eles abandonaram o passado, né? Ambos tiveram que deixar a família, ambos tiveram que deixar a parentela, ambos tiveram que deixar o passado todo para trás e tomar uma decisão em fé de obedecer a Deus, de obedecer o chamado de Deus
e pagar o preço por isso. Moisés, então, ficava ouvindo aquele povo murmurador na orelha dele, aquele povo que nunca estava contente com nada, aquele povo que quanto mais ele fazia, mais eles cobravam, mais eles estavam insatisfeitos. Mas eles decidiram obedecer a Deus. Eles decidiram permitir que Deus fizesse o novo na vida deles. Eles decidiram recomeçar com Deus novamente. E isso foi maravilhoso. Libertou o povo cativo, permitiu com que Josué e Caleb entrassem na terra prometida e experimentassem gloriosas bênçãos do Senhor, permitiu com que eles experimentassem milagres insondáveis de Deus na peregrinação no deserto. Vissem, Deus mandar o maná dos céus, as codornizes para alimentá-los, vissem a coluna de fogo acompanhando eles durante a noite e a nuvem guardando eles durante o dia do sol quente. Bênçãos insondáveis, amados, Deus tem tudo isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Isso não foi um milagre do passado, isso é um milagre presente para nós também. Deus tem isso para fazer na minha vida e na sua hoje, e nós precisamos crer. Talvez você não seja mais aquele lebre, Nós éramos, eu tenho a minha cachorrinha Barbie aqui, e ela é uma serelepe, ela é ligeira, ela vai e volta, ela é altiva, ela é rápida, ela é ligeira. E a Glória, ela é lerda, A Glória é um jabutizão, a Glória é uma tartaruga, lerda, lenta, mas ela chega também. Ela alcança também o objetivo. Talvez você não seja mais ligeiro, altivo como você era antes, mas na medida que você tem fé hoje para alcançar, um passo de cada vez, Deus vai fazer com que você alcance o propósito. Talvez você está no seu segundo casamento e você não tem mais aqueles sonhos que você tinha lá do primeiro, Achando que casou com o príncipe encantado, mas isso não quer dizer que você não viva um grande amor hoje. Isso não quer dizer que você não tenha direito a experimentar um amor genuíno nessa segunda chance que Deus está te dando. Talvez você teve uma primeira empresa e que deu muito certo lá e depois faliu. E agora Deus está te dando uma nova oportunidade. E talvez ela não é tão lucrativa quanto aquela primeira, mas não quer dizer que você não vá viver a recompensa do Senhor neste tempo. Isso não quer dizer que você não experimente a bênção da prosperidade do Senhor, e prosperidade é a ausência de necessidade neste tempo. Deus tem algo para as nossas vidas hoje, mas uma coisa precisa acontecer. Você dá um passo de fé e recomeçar. Você precisa dar um passo de fé. E assim como Deus falou com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Amado, é dia de você ficar de pé. Abandonar a religião. Religião não salva ninguém. A religião mata. A religião acachota. A religião, ela exclui as pessoas. Jesus não chamou ninguém para a religião. Jesus nos chamou para a conversão. Jesus nos chamou para a intimidade com Ele. Jesus nos chamou para viver a palavra genuína. É dia de ficar de pé. É dia de ouvir as palavras do Senhor e viver ela. É dia de tomar uma postura, uma posição com Deus. É dia de mudar. É dia de falar, Jesus, eu quero recomeçar. E aí Ele vai falar, olha, a glória deste último templo será muito maior do que o do primeiro. Seja forte. Seja corajoso. Não tema nada. Não tema a adversidade. Não tema as notícias ruins que você ouve. Seja forte. Fique firme. Fique de pé. Por mais que você fale, eu não tenho mais força para ficar de pé. Às vezes me falta, Senhor, a esperança para ficar de pé. Eu te digo hoje, meu irmão, creia contra a tua esperança. O apóstolo Paulo diz isso.
É necessário, às vezes, crer contra a esperança para ficar de pé. E falar, eu quero e eu vou e eu posso recomeçar porque o meu Cristo, o meu Senhor, Ele está vivo. E Ele me diz, vem filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei para o meu altar. Oh, glória! É para lá que eu quero ir. Decida se levantar, meu amado. Às vezes, você vai precisar decidir se levantar com duas razões, por duas razões. Primeiro, pela fé. Segundo, por amor à vida. E às vezes, nem sempre por amor à sua vida, mas por amor à vida das pessoas que estão ao seu redor. A minha mãe estava me contando uma situação que ela foi no médico aí e ela passou por uma situação ruim e ela se desesperou e aí ela ficava assim na cabeça dela, Thalita Maria Júlia, mãe Gomes. Thalita Maria Júlia, mãe Gomes. Amado, amor à vida das pessoas que você ama. Por amor a essas pessoas que estão ao seu redor e que você ama tanto. Levante-se, recomece, fique de pé, deixe Deus falar com você e Ele vai recomeçar uma história nova na sua vida. Eu gosto muito de uma parábola de Jesus que ele diz assim, que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Pense nisso. Às vezes a gente vai assim mesmo, né? Andando, chorando, semeando em meio a lágrimas e dores, com o nosso coração apertado, não querendo muito, falando, meu Deus, até quando vai ser assim? Mas o Senhor fala, vai assim. Porque vai haver um dia que você vai voltar sorridente, trazendo seus feixes, porque você semeou em meio a lágrimas. É assim que eu quero levantar todas as manhãs, meu amado. Às vezes foi em meio a muitas lágrimas, às vezes é em meio a lágrimas, falando, meu Deus, como é que eu vou fazer? E o Senhor fala, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Comigo foi assim, esse versículo, eu gravei ele no meu coração, porque eu falava, Jesus, eu não tenho forças. E ele falava, filha, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. E não vai ser diferente na sua vida. Eu tenho certeza que nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou com Ezequiel, falou comigo, está falando com você hoje. Tá tudo destruído, meu irmão? Meu irmãozinho querido, eu amo você. Tá tudo destruído? Arregace as tuas mangas hoje. É um esforço mais um que você vai fazer. Arregace as tuas mangas. Encare. Arregace as tuas mangas. E diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Cheio de coragem, cheio de fé. Cheio de vontade de recomeçar. Faz de novo na minha vida, Senhor. Faz mais um milagre. Recomeça a tua obra em mim. Recomeça o teu milagre na minha vida. Recomeça a tua obra na minha vida, Senhor. E vai, meu irmão. Vai nessa disposição de fé. O Senhor Jesus disse lá, a glória desta última casa. Essa última casa era Ele. Simples. Sem formosura, sem suntuosidade nenhuma. Se o povo foi preocupado com igreja adornada, Jesus não está nem aí para isso. Nem aí para isso. Quanto mais simples, mais Ele gosta. Jesus não está preocupado com a estética, com a aparência, Ele está preocupado com a essência. Jesus está preocupado com o teu coração, como é que está o teu coração. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Preste atenção nisso. Aquilo que o Senhor fará com você agora, hoje, vai ser melhor e maior do que Ele fez ontem. Arregace a tua manga, não se acomode, não fique nesse estado de ruínas emocional,
sentimental, espiritual, financeiro. Não fique. Arregace as tuas mangas. Fique de pé e fale, Senhor, eis-me aqui. Comece de novo. Comece comigo. Primeiro passo eu vou dar. E o primeiro passo é ficar de pé. Levante-se. Não fique nessa posição caída. Fale, Senhor, eu creio. Por onde é que o Senhor vai começar? Eu não sei. Mas eu creio que o Senhor é um Deus de milagre e que o Senhor vai fazer. Vou te dizer mais uma coisa. Ninguém fica melhor simplesmente pelo fato de dizer, eu quero ficar melhor. Ninguém fica melhor assim. Nós só ficamos melhor quando colocamos diante de Deus e falamos, Deus, me faz ficar melhor. Porque só de palavras o mundo está cheio. Promessas, então, mas precisamos de atitudes, mudanças de comportamento, mudanças de conduta, de postura. Mude diante de Deus, Senhor. Às vezes as pessoas vão olhar para você e falar, isso aí não dá em nada. Continua do mesmo jeito. Não importa o que as pessoas vão dizer. Eles vão ver a sua mudança com o passar do tempo. Mas diante de Deus, Deus precisa ver essa mudança dentro de você. Deus precisa olhar e falar, verdadeiramente meu filho se levantou. Verdadeiramente meu filho ficou de pé e disse, ele tomou uma posição em fé e falou, ele quer mudança. E aí, meu amado, nada é demasiadamente difícil para Deus. Ele pode fazer tudo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Basta você querer recomeçar. E Deus está pronto em todo tempo para fazer essa obra na sua vida. Basta você querer. Portanto, minha oração, meu desejo é para que você se coloque diante dele e fale, Senhor, estou aqui. Estou de pé e desejo ansiosamente por ouvir a tua voz falar comigo. E ele vai dizer, filho do homem, fique de pé, pois falarei contigo. E aquilo que ele vai anunciar para a sua vida é maravilhoso, é tremendo e vai mudar a vida de muitos, no nome de Jesus. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado com você, que você possa compartilhar ela com tantos outros, que possa fazer a diferença na vida daqueles que, de alguma forma, venham me ouvir no nome de Jesus. Amém?